Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Nova Petrópolis. Saudamos a você com a palavra bíblica para este 7º domingo após Pentecostes, conforme Deuteronômio 30, versículo 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. A palavra aqui fala em mandamentos, estatutos e leis. Quem gosta de leis e mandamentos? Mas se cuidarmos bem no início desta palavra, ela diz que o mandamento principal é que ames o Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos. O amor a Deus acima de tudo, o amor ao nosso irmão e à nossa irmã, o amor a nós mesmos. Eis o resumo de todos os mandamentos. Que mais que este culto em vídeo possa ser um reforço para você neste amar a Deus de todo o coração e andar, ou seja, viver nos seus caminhos. Tem pessoas que nos questionam por que ainda o culto em vídeo se há tanto tempo já temos os cultos presenciais. Sim, começamos na pandemia, quando não podíamos nos reunir nos templos. E nós não queremos que essa forma de culto tire você da igreja. Que você não pense, eu vou assistir o culto em vídeo de manhã cedo, embaixo das cobertas, um dia de frio. Para que ir lá na igreja, o culto lá, enfim, eu também ouço a palavra, oro o Pai Nosso, aqui no meu celular, na minha TV. Não, nós não substituímos, nada pode substituir a comunhão do povo de Deus. Este culto é para você que não pode ir na igreja, para você que está a trabalho no domingo, ou quando na sua comunidade não tem culto naquele domingo. Ou porque não, você está no estrangeiro, está longe do nosso país e quer um culto na forma luterana em língua portuguesa. Ou você pode assistir este vídeo durante a semana. Quem sabe na terça, na quarta ou na quinta-feira. Quando você, na sua fé, estiver sendo abalado, estiver com problemas, ou simplesmente você quer aprender mais da palavra de forma sossegada no seu lar, junto com a sua família. Aproveite esses momentos. Valorize esse momento, sim. Mas não deixe jamais de valorizar a comunhão do povo de Deus que se reúne nos templos, ou salões, ou casas mesmo. Ali Deus habita, ali Jesus está presente. Claro, Ele está conosco. E é em nome do Trino Deus que nós realizamos este culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido para orar comigo. Bondoso e amado Deus, obrigado pelos recursos das mídias, recursos eletrônicos em que podemos passar a palavra de Deus desta forma. Isto é um privilégio, mas isto também é um perigo de nos acomodarmos, de sermos preguiçosos para nos reunir com o povo de Deus. Guarda-nos desta tentação e abençoa a Tua palavra em nossos corações também nesta hora e desta forma. Nós te rendemos graças por este ministério. Nós te agradecemos pelos doadores que apoiam este ministério, pelos meus colegas que juntos produzimos este material, que seja valorizado, que seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém. Desejo, pois, um abençoado culto para você. Senhor, pela tua minha alma
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos na Sua Palavra. A pregação de hoje está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9 e depois versículos 18 a 23. Um texto muito conhecido, eu imagino, da grande maioria de nós, texto que nos fala a respeito da parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou de pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: "Escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um." E Jesus terminou dizendo: "Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam." Então escutem e aprendam que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Até aqui, palavra do Senhor. Essa é uma palavra muito conhecida. A parábola do semeador é uma história que certamente, ou imagino, que a grande maioria de nós já tenha ouvido ela muitas vezes desde o período da infância. Aqueles que, como eu, participaram da escola dominical, do culto infantil, certamente já ouviram essa parábola. É uma história que contam para as crianças. Mas essa parábola ela tem princípios muito importantes para a nossa vida. Deus certamente quer nos falar e nos fazer refletir acerca de como nós ouvimos, de como nós recebemos a mensagem do Evangelho que chega até nós. É interessante que Jesus, como nós vemos nesse texto, ele vai em direção ao lago da Galileia e ali uma grande multidão logo se junta ao redor dele. Jesus ele era uma pessoa famosa, ainda mais depois de algum tempo de ministério, as pessoas começam a saber das coisas que ele fazia, dos milagres que ele realizava, e ninguém falava do amor de Deus, ninguém falava do reino de Deus assim como Jesus. Existia um brilho diferente no olhar, existia uma paixão. Jesus transparecia uma alegria, uma vida que nenhum outro mestre da lei trazia no semblante ao falar a respeito do amor de Deus. E Jesus então aglomerava pessoas ao seu redor. E não foi diferente nesse dia.
E eu acho interessante que Jesus aqui também, ele usa de uma grande sabedoria para conseguir falar com todas as pessoas que estavam ali se aglomerando ao redor dele. Porque ele sentou para ensinar e à medida que as pessoas foram chegando, ele não conseguiu mais falar de um jeito que todos pudessem ouvir, porque ele estava na beira do lago. E o que então ele faz? Ele vai, senta num barco, pega uma certa distância da margem do lago e fica ali, né, usando o barco como um púlpito, um altar, a água como condutora do som. A gente sabe que os teatros antigos, embaixo do tablado de madeira, embaixo do palco, tinham uma piscina construída. Essa piscina ajudava na propagação do som. Antigamente não tínhamos sistemas de som, não tínhamos microfones, né? Como nós temos hoje em dia. Jesus ali já usou a sua sabedoria acerca do universo, acerca da natureza. E Jesus então vai num lugar onde ele poderia ser ouvido, visto por todos aqueles que estavam ali ao seu redor, todos que estavam ali querendo ouvir a sua mensagem. E aí Jesus traz para as pessoas a mensagem em formato de parábola. Jesus usava questões do cotidiano das pessoas, né? Ele falando ali com aquelas pessoas sobre plantação, colheitas, com certeza ele conectou com alguma coisa que ele viu, com a atividade das pessoas que moravam ali naquele lugar. E Jesus aqui nessa parábola, ele compara o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, com um semeador que sai a largar sementes, a semear. E esse semeador, a princípio, ele parece um tanto quanto displicente, não é mesmo? Porque ele simplesmente larga sementes. Ele não olha se a terra é boa, se está preparada, se está arada, mas diz que o semeador pega ali, aparentemente, seu alforje, sua bolsa, e vai largando sementes. E aí, ao final, né, nós vemos que algumas dessas sementes acabam caindo em terra boa, e somente nessa terra boa é que a semente germina, brota e produz muito fruto. A semente que cai na beira do caminho, a semente que cai entre as pedras, a semente que cai entre os espinhos, essa não vinga, essa morre. Mas o semeador lança a semente mesmo assim. O que esse fato nos traz? O que a questão do semeador lançar a semente ao léu para todas as pessoas, para todos os tipos de solo, quer nos ensinar? É que a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, ela é lançada, ela é distribuída abertamente a todas as pessoas. Todos os tipos de solo têm o privilégio de terem contato com a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo traz o seu Evangelho, traz a mensagem da salvação indistintamente para todas as pessoas. Para todas as pessoas é dado o privilégio de ouvir, de conhecer. Jesus, quando fala com seus discípulos na grande comissão, ele diz a eles: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não há limites, não há barreiras, não há distinções. O Evangelho é para todos. A segunda questão que eu gostaria de ressaltar a respeito dessa parábola é que esse Evangelho, essa semente lançada pelo semeador, ela pode transformar, ela pode abençoar, mudar a vida daqueles que a recebem. As pessoas podem ser impactadas porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. A mensagem do Evangelho, a semente lançada pelo semeador, ela, ao encontrar um bom terreno, um terreno fértil, ela pode mudar vidas, mudar famílias, comunidades, cidades. Pode transformar nações.
A mensagem do Evangelho é poderosa. O Evangelho é poder de Deus para transformação de realidades. Mas existem coisas que impedem a semente do Evangelho de chegar, de frutificar na vida das pessoas. Por essa parábola, a gente vê que apenas 1/4, 25% das pessoas são terra fértil, são solo propício para que a mensagem do Evangelho brote, germine, floresça, produza muito fruto. É interessante que aqui Jesus ele fala de 3 situações, 3 maneiras ou 3 coisas que impedem essa semente do Evangelho brotar, produzir frutos na vida das pessoas. Uma das coisas que Jesus fala é das sementes que são largadas na beira do caminho. E essas sementes, elas ficam ali abandonadas, né? E os passarinhos vêm e tiram essa semente. Jesus coloca na sua parábola que existe um maligno, o inimigo do reino, o inimigo do Evangelho. Aquele que quer impedir essa mensagem de alcançar o objetivo de frutificar, de transformar, de mudar a realidade. Jesus coloca esse maligno como passarinhos que vão lá e pegam a sementinha do Evangelho colocada no coração, nos ouvidos das pessoas. São distrações, são pensamentos, são situações que ocorrem logo depois que nós de repente saímos de um culto, ou que nós lemos a palavra, ou que nós ouvimos uma pregação. São coisas que nos acontecem, são pensamentos às vezes até bons, mas que a gente não se dá conta, que nos fazem perder o foco da pregação, da mensagem do Evangelho que nos foi trazida. O maligno não pode entrar em nossa mente, arrancar do nosso coração a semente que ali foi colocada, mas ele pode sim fazer com que venham outras coisas, que essa semente de repente não alcance bem o alvo. E assim a semente se perde. O maligno não quer que a semente alcance o seu objetivo. Não quer que essa semente germine, brote e produza frutos. Outra coisa que pode acontecer com as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho é quando a mensagem lançada nas pedras, entre rochas, ela até brota, mas ela não cria raízes por ter pouca terra. O sol vem, queima e a semente também não vinga, não produz fruto, não altera a vida da pessoa que a recebe. Geralmente, nós mesmos enchemos a nossa vida de entulhos. Nós mesmos temos pedras e trazemos coisas para as nossas vidas. São pensamentos, são ideias, são sonhos, projetos, coisas até boas, mas que a gente não percebe, que acabam tirando o lugar do Evangelho nas nossas vidas. Nós até vamos para o culto, até ouvimos a pregação, mas a nossa vida está tão cheia de cacaredo, está tão cheia de entulho, que a gente não consegue, que a palavra não consegue vir com mais profundidade na nossa vida. É aquela mensagem que a gente ouve, que a gente diz entra aqui, sai ali, ou que faz uma cosquinha nos nossos ouvidos, mas que não chega a entrar no coração e transformar de verdade a nossa vida. Também tem a semente que cai no meio de espinhos.
são as preocupações da vida, são as ansiedades. A gente até ouve a palavra, mas a gente está tão apegado às nossas preocupações. A gente não consegue nem ouvir o convite de Jesus, que no Evangelho diz: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer cuidar de nós, Ele quer cuidar de tudo aquilo que nos oprime, nos angustia. Ele nos convida a entregar a Ele a nossa vida, para Ele cuidar de nós e cuidar daquilo que nos deixa angustiados. Mas a gente se apega tanto às nossas preocupações que elas se tornam espinhos que impedem a semente do Evangelho encontrar o nosso coração, a fim de que ela brote, germine, produza frutos. Meus queridos, uma coisa que fica clara nessa parábola de Jesus é que a semente do Evangelho, ela é tão poderosa que ela poderia brotar, inclusive, na beira do caminho, no chão endurecido, se não fossem os passarinhos lá tirar a semente. Ela poderia encontrar lugar para brotar e produzir fruto. A semente do Evangelho é poderosa e ela quer encontrar em nós terra boa, a fim de que a nossa vida seja mudada, transformada pelo Evangelho, pela graça, pela bondade de Deus. Deus quer, Deus pode mudar realidades, Ele pode alterar a nossa vida, Ele pode alterar, mudar para melhor a nossa família, Ele pode abençoar, encher de bênçãos a comunidade em que nós vivemos por nosso intermédio. Muitas vezes Ele precisa também, antes de nós recebermos essa palavra dessa maneira, que ela produza frutos em nós e por nosso intermédio, muitas vezes Ele precisa arar a nossa vida. Assim como a terra, para se tornar fértil, precisa ser revirada, afofada, a nossa vida vai se tornando terra fértil também com as circunstâncias difíceis que nos acontecem. Às vezes a gente não se dá conta, mas quem sabe é Deus trabalhando, preparando o nosso coração para que em nós a palavra encontre terra fértil, o lugar onde ela pode brotar, produzir fruto. O propósito de Deus, com a pregação do Evangelho, que nos é trazida, que é trazida aos nossos ouvidos, é fazer com que essa mensagem alcance o nosso coração, a nossa mente e transforme o nosso jeito de ser e de viver. Essa palavra de Deus, poder de Deus, quer nos transformar. Nós queremos isso? Precisa também existir da nossa parte uma decisão, um comprometimento. Desejamos essas mudanças que Deus quer realizar em nós? Queremos que o nosso coração seja terra boa, terra fértil? Eu desejo que a mensagem do Evangelho encontre no meu e no teu coração terra boa, humus, terra macia, pronta, preparada, para que essa mensagem do Evangelho nos transforme. Transforme o nosso coração e nos torne cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E que dessa maneira a nossa vida possa ser bênção e possa transmitir e levar a mensagem do Evangelho para mais e mais pessoas, a fim de que, por meio do nosso testemunho, mais e mais pessoas também venham a conhecer o maravilhoso amor de Deus, que faz diferença na vida daqueles que creem. Que Deus nos abençoe e que sejamos nós uma bênção por onde quer que nós andarmos. Amém.
O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. E assim nós chegamos ao final de mais um culto em vídeo. Queremos nesse momento nos dirigirmos a Deus em oração, que você possa também colocar todos os teus pedidos, teus motivos de intercessão e também de gratidão. E ao final nós oramos em conjunto a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Querido amado Deus, obrigado porque podemos iniciar mais uma semana na Tua presença, Te buscando, Te colocando em primeiro lugar em nossas vidas, que a Tua palavra possa ter encontrado um terreno fértil em nosso coração e nossa mente, para frutificar, para produzir frutos, Senhor, os frutos do Espírito, que geram vida, uma vida plena, uma vida em abundância. Assim nós oramos, Senhor, colocando nossos pedidos, nossos motivos de intercessão e também nossos motivos de gratidão diante de Ti. Orando em conjunto a oração que Tu mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus esteja sobre a tua vida te protegendo, que o Senhor Deus esteja abaixo de ti firmando os teus passos, que o Senhor Deus esteja à tua frente te guiando e direcionando, e assim vos abençoe Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada semana, fiquem na paz do Senhor.
Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem meu pão, devo partir